pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje, o nosso especial de Mês do Orgulho com o tema Como a queda de investimentos em diversidade impacta a música. E para participar dessa discussão, nós temos a participação dela, Iná Odara. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, gente. Boa noite. Mas antes, o que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente em @podcast VFSM em tudo. E se você gosta do nosso trabalho, você também pode investir na gente no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Você recebe vários conteúdos com bastante antecedência e também pode assistir as nossas gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exato. Hoje aqui com a gente, Fabrício Neri, Leonel Moura, Vinícius Correia, Carlos Faria, muito obrigado pelo apoio de vocês. Vamos falar sobre música? Bora! Eu acho que pra gente começar é interessante apresentar a Iná Odara, que ela é doutora em Sociologia e pesquisadora. Ela tem um trabalho muito importante com as listas trans e também com o Banco de Profissionais Trans e Não Binários da Cultura e do Entretenimento. E acho que vai fazer muito sentido para quando a gente começar a conversa, essas credenciais, para vocês entenderem a importância da gente ter a Iná aqui hoje. Tá, e eu queria que a Iná também se apresentasse. Ai, gente, sempre fico tímida com esses momentos de apresentação. Meu nome é Iná Odara Sklodowski, sou doutora em Sociologia pela UERJ, né? Trabalho muito com a questão da educação e com a mobilidade das cidades, mas nos últimos anos, justamente por uma falta, né, da gente que circula pelo universo da música, por essa ausência que a gente nota de corpos dissidentes, desde LGBT cis e especialmente pessoas trans, eu tenho entrado nesse momento de disputa do universo da música, assim, principalmente nos festivais, tentando fazer esse processo de garantia de direitos básicos, né, da cultura e do entretenimento, que é tão essencial pra gente. Então, receber esse convite, assim, ainda mais no mês que a gente está e nesse cenário bem conflituoso que a gente tem vivido, pra mim é um momento muito feliz, assim, de poder compartilhar um pouco das coisas com vocês. Excelente. Perfeito. Pra gente começar, acho que dá pra gente recapitular um pouco os últimos acontecimentos, assim. No início de junho, um pouco antes da realização da 30ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo, veio à tona a redução no volume de patrocínios privados dessa edição. Em 2022, o evento contou com 13 marcas patrocinadoras. Em 2023 e 2024, a parada teve 19 patrocinadores confirmados. Para esse ano, apenas 4 marcas apoiaram o evento, que rolou no dia 7 de junho na Avenida Paulista, com o tema 30 anos de Parada SP, a rua convoca, a urna confirma. Para a revista Meio e Mensagem, o Nelson Matias Pereira, presidente da Apoia LGBT SP, que é a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, explicou que a retração do investimento privado ocorre em um momento de reorganização das estratégias corporativas ligadas à diversidade e inclusão, especialmente entre multinacionais. Abre aspas, acho que isso ocorreu devido ao contexto internacional mais conservador. Quando o presidente Trump se elege em 2024, ele acaba influenciando diretamente o comportamento das grandes empresas. Segundo ele, a relação das marcas com a pauta LGBT+, mudou nos últimos anos. As empresas que antes mantinham áreas e verbas específicas voltadas à diversidade passaram a tratar o tema com maior cautela institucional, transformando a pauta em uma questão de risco reputacional e político. E é claro que a chegada do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos foi um estopim para que diversas empresas norte-americanas restringissem ou acabassem com seus programas de diversidade, equidade e inclusão. E aí nessa lista a gente tem gigantes como a Amazon, a Disney, o Google, a Meta, o McDonald's e a Microsoft. E é curioso que aqui no Brasil a gente não teve necessariamente esses cortes tão diretos e tão claros como essas marcas americanas que extinguiram os seus programas de diversidade, mas a gente teve uma diminuição silenciosa, digamos assim, desses fomentos. Então a gente passou a ver cada vez mais que os programas brasileiros passaram por reestruturações, que nunca ficaram muito claras quais são as reestruturações que as empresas passam, cortes de orçamento e até mesmo uma omissão pública perante esses temas. Eu acho que isso ficou bem claro
ficou mais latente, eu acho, com a parada, mas era uma questão que pessoas LGBTs ou quaisquer outros núcleos de diversidade já vinham falando nos últimos anos, porque também tem uma parcela da comunidade negra que já havia questionado isso em outros momentos, de como os investimentos em diversidade pelas empresas estão diminuindo. E aí eu queria entender de vocês, para a gente começar essa conversa, como vocês têm enxergado esse momento da diversidade no mundo. A gente, às vezes, brinca de uma forma meio assim, rindo para não chorar, mas a gente sempre fala, acabou a era de apoio pro LGBT e pro negro, a gorda não vai passar agora, é só daqui a pouco. A gente fala essas coisas meio para tentar lidar com isso, porque se transformou de novo numa questão complexa, né? Olha, eu acho que a gente viveu uma década passada, né, de muitos investimentos, assim, parece que o lobby, né, como eles chamam, né, a galera da direita, o lobby queer ganhou uma visibilidade na década passada. Só que eu acho que nesse momento pós-pandêmico do mundo, a gente começa a ter um leve retrocesso. As pessoas estão mais conservadoras em diversos setores, né? E são essas pessoas que muitas vezes financiam. Eu acho que é importante lembrar que, por mais que sejamos um grupo expressivo, né, enquanto LGBT de forma geral, por diversas barreiras que a gente já ocupa financeiramente, a gente já tem um poder de compra, um poder de decisão muito menor dentro desse sistema econômico. Então a gente vive muito desse apoio e patrocínio das marcas em diversas iniciativas. Então, nesse momento de retrocesso, né, não sei o quanto as outras pessoas veem para além do campo da música muitas vezes, mas vários projetos sociais no Brasil, várias organizações do terceiro setor, várias ONGs têm perdido financiamento, né? Seja por questões climáticas, sejam questões de gênero voltadas a populações femininas marginalizadas também. Várias empresas, várias ONGs aqui do Brasil, a nível mundial, mas aqui no Brasil a gente tem tido uma redução bem drástica, então tem projetos incríveis fechando, várias coisas acontecendo. Então é um momento um pouco desesperador, né, no sentido de como a gente vai conseguir esse dinheiro. E ao mesmo tempo a gente, não sei se vocês viram, mas na última parada teve também esse momento dessa recuperação do que político, né? Porque uma galera falou, vamos à rua mesmo sem os patrocínios? Vamos à rua sem os patrocínios. Precisamos estar na rua ainda mais nesse momento, né? A gente tem tido uma campanha de um lobby anti-trans, né? Anti-LGBTs em geral, mas especialmente anti-trans no Brasil, fortíssimo. Né, querendo ou não, a presidência da Erika Hilton na Comissão da Mulher abriu um bueiro de coisas que a gente já sabia que aconteciam, mas ganharam uma outra escala extremamente drástica. Então a gente vive um momento muito perigoso, assim, mas ao mesmo tempo a gente consegue visualizar o nosso inimigo muito melhor, na minha opinião. Inclusive das empresas, né? Tem esse momento da guerra no Oriente Médio, enfim, tudo isso está abrindo uma porteira para a gente entender quem são os nossos inimigos, quem são as pessoas que minimamente estão ao nosso redor. Talvez, acho que a minha resposta se é uma pergunta, será que é um retrocesso? Eu acho que estamos vivendo um retrocesso, mas ao mesmo tempo acho que uma redefinição de quem a gente pode contar e como a gente pode contar, assim, dentro do cenário nacional e principalmente internacional. Eu acho que é trágico, mas ao mesmo tempo eu acho que é positivo em alguns aspectos, no sentido justamente de ligar essa chavinha e entender que o capital, no fim das contas, preza o lucro acima de tudo e tá sempre cagando para as pautas sociais. Mas eu queria trazer um contraponto também a respeito do posicionamento das marcas. Nos últimos anos, eu trabalho dentro do universo de marketing com criação e brand, e nos últimos anos o que eu percebi de maneira geral que as marcas pararam de investir em campanhas, em grandes eventos de maneira mais dissolvida, assim, em várias pequenas ações, e está focando em coisas mais específicas. Em grandes eventos ou em atuações que tragam um impacto maior para as marcas. Por exemplo, C6 Fest. Ele é uma ativação feita do banco para promover a experiência do cartão dentro de um festival aqui em São Paulo, numa região central, numa região de fácil acesso. Então, transporta essa experiência do cartão para dentro de um festival. A Heineken tem feito isso também com festivais. As marcas pararam de investir em grandes flights, que são aquelas campanhas, por exemplo, a grande campanha do Itaú que eles fazem no final do ano. Isso diminuiu de maneira geral. No mercado inteiro mudou todo um sistema de como as marcas vêm distribuindo os seus investimentos, e principalmente tem rolado uma descrença muito grande em cima de influenciadores. As marcas começaram a perceber que não vale mais a pena investir em influenciador, gastar rios de dinheiro com uma pessoa, com uma Virgínia da vida, sendo que não vai dar retorno nenhum para elas. Então eles têm feito investimentos menores, tem muita ação interna. Muitas marcas hoje em dia param de colocar seu dinheiro em grandes agências, como a gente tinha a África, que fazia essas grandes campanhas
campanhas para algumas dessas marcas específicas, e as marcas agora estão atuando com agências internas e que vão trabalhar mais essa questão de dados, comunicação um pouco mais direta a partir de publicidade tipo, em redes sociais e tudo mais. Então houve sim um reposicionamento das marcas nos últimos anos, mas curiosamente quando a gente para olhar quais são as ações que elas ainda insistem em investir, são sempre nas mesmas pessoas brancas, sempre excluindo as pessoas pretas quando possíveis, excluindo mulheres, são sempre esses grandes influenciadores brancos e pessoas héteros, né? Então, assim, tem uma mudança de fato no modelo de pensamento dessas marcas, mas no fim das contas a corda estoura sempre pro lado mais frágil, né? E é interessante de pensar esses dois cenários que vocês colocaram, porque eu acho que uma coisa importante que a gente desenvolveu nesses últimos anos, especialmente nesses anos que a Iná falou, que foram essa década meio que existia uma tentativa dessas marcas se conectarem com essas comunidades queers, é que a gente entendeu o valor do nosso consumo no mundo. Uhum. E aí eu acho que uma coisa muito importante que é, ok, às vezes as marcas não querem estar relacionadas à nossa identidade, à nossa existência, mas elas querem o nosso consumo. E aí, eu acho que um maior exemplo disso é, por exemplo, o fato do Burger King não apoiar a parada LGBT, mas distribuir a sua coroinha de arco-íris no meio da parada, porque eles querem que as pessoas consumam lá, mas eles também não querem fazer o investimento deles lá. Então, acho que tem esse cenário muito complexo que se estabeleceu, que existem cortes realmente sendo feitos, e aí a gente sabe para quem são os cortes a quem impactam esses cortes, né? E também a questão de que, querendo ou não, a gente chegou num outro ponto de comunicação e de organização dos nossos encontros e das nossas comunidades enquanto pessoas LGBTQIA+, que a gente consegue lidar com isso de outras maneiras. E aí eu acho que esse momento de parar esse ano e olhar e entender como as marcas trabalham com as nossas identidades, como elas lidam com os nossos corpos e quais os interesses delas, é também algo muito importante, que é o que a Iná falou, de a gente chegar num ponto em que a gente consegue entender e olhar o mundo, entender o que está acontecendo e dizer, ok, pra gente é relevante ter o apoio de determinadas marcas. Às vezes tem outras marcas que eu não quero ter esse apoio, não quero ter essa relação. Acho que isso também é muito simbólico. E aí, a Iná colocou essa questão de como a parada teve uma politização muito forte, muito importante, de se debater de novo a importância de estar nas ruas e de ocupar esses espaços, de demarcar os nossos territórios. Eu acho que aí a gente volta para Erika Hilton, que a hora que ela discursou num dos trio elétricos, ela falou: hoje nós tomamos a Avenida Paulista como fazemos há 30 anos para dizer, nossas vidas importam, nenhum direito a menos, nenhuma vida a menos. Nós queremos amar, nós queremos viver, nós queremos celebrar e nós vamos continuar. E aí eu acrescento, porque no dia anterior à parada LGBT, eu tinha visto ela discursando no palco da Nova Fair, junto com a Clementão, as Kate da Vozes Abusadas, e ela falava o quanto esses espaços de fervo, de festa e de arte, de celebração, são essenciais para a nossa existência e ajudam a construir uma parte do que é a nossa existência, do nosso ethos cultural enquanto pessoas LGBTs. Então, eu acho que quando a gente linka essa questão de arte e cultura com esses investimentos e aí os recortes que a gente fez aqui, né, para pessoas LGBTs, isso cria uma complexidade. E aí eu trago a outra questão para a gente entrar no universo da música, que nesse ano na parada, muitos artistas abriram mão de seus cachês. Alguns artistas cis abriram mão de seus cachês também, mas um ponto principal para mim que eu achei que chamou atenção ali é que grande parte das artistas trans, especialmente ali do trio trans, elas abriram mão de seus cachês. E são artistas que a gente sabe, para muitos artistas LGBTs, nos últimos anos, o mês de junho era um mês que você conseguia fazer dinheiro. Às vezes você era bucado, muitas vezes. Às vezes as pessoas brincam, por que DJ tal tá tocando em 300 festas no final de semana do Pride? Porque é um mês que se consegue fazer dinheiro. Às vezes você
se sustenta em outros meses com os shows que você fez nesse mês. E aí foi muito simbólico você ver artistas como a Isma, a Jupe do Bairro, Kate da Vozes Abusadas, abrindo mão do seu cachê. E aí a gente chega nesse espaço de que a falta de apoio e de verbas nunca impediu que a gente crescesse, que a gente se desenvolvesse enquanto artistas, enquanto criadores, enquanto pensadores. Mas eu acho que a gente não pode romantizar também essas logísticas de mercado e dizer assim, que lindo as meninas abrindo mão do cachê delas. Mas isso gera instabilidade, isso gera insegurança financeira, isso afeta a produção delas, isso coloca elas em outro espaço que é tipo assim, tudo que elas caminharam para chegar ali, aí elas vão ter que abrir mão disso por determinadas logísticas. Eu acho que a gente chega em um cenário que para mim é o mais complexo, que é, ok, não vamos ter esses apoios dessas marcas, mas como a gente vai seguir produzindo e como a gente vai criar sistemas e logísticas de trabalho mais justas e mais acolhedoras para os nossos, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E aí eu queria entender da Iná como ela enxerga esse momento do mercado, pensando no mercado de trabalho mesmo, de cultura, né? Claro, eu acho que trazendo um pouco desse panorama, inclusive, né, sobre o que você trouxe do patrocínio e dessa função, dessa representatividade LGBT nos eventos musicais, uma coisa que, durante o meu trabalho com produção voltado a pessoas trans, uma coisa que eu faço num relatório anual que eu produzo, é olhar a quantidade de artistas trans nos lines de grandes festivais do Brasil, né? Então, quando você pega os festivais que mais tiveram artistas trans, no ano passado, por exemplo, quem mandou nesse line, né, e não é nenhuma surpresa que eu vou falar, foi a Mamba Negra. O Festival da Mamba Negra, nos últimos anos, desde quando ele foi inventado, por exemplo, é o festival do Brasil com o maior número de artistas trans. Isso sem falar que o próprio line já é basicamente só de pessoas LGBTs. Né? Então, os maiores festivais, os maiores eventos musicais que se preocupam com a presença da gente nesses eventos, pessoas LGBTs em geral, são normalmente aqueles oriundos de festas. Então, você tem o Zig Festival, você tem o Hop Pride, você tem o da Baticu. A Baticu, que inclusive não aconteceu por falta de financiamento, quando a gente lembra que em 2024, né, dada a crise que abateu o mundo dos festivais, a Baticu foi uma das penalizadas, é uma festa que historicamente vai diretamente nesse desejo de botar pessoas pretas e pessoas LGBTs em cima dos palcos. Então a gente vê esse efeito da crise já acontecendo anteriormente, porque muitos festivais que prezam por essa diversidade são aqueles que são financiados pelas marcas, né? Porque o preço do ingresso tende a ser mais barato, porque pelo desejo de acesso dessas pessoas, né? Eles tendem a botar o ingresso mais barato, muitas vezes isso não vai sustentar a execução de um projeto, que a gente sabe o quão caro é botar um evento desses na rua, né? Mesmo festivais de pequeno porte exigem um financiamento muito grande. Então, quando você olha outros festivais que prezam por essa coisa da diversidade, desse desejo, aí você vê, sei lá, a única pessoa LGBT, às vezes, no online é, sei lá, a Lineker, que é o que aconteceu muitas vezes ano passado, né? Eventos que se dizem muito diversos, aí quando vai ver, era só a Lineker. Ou em alguns shows que era só a Cato. Nos festivais que foi só a Urias. A gente tem essas figuras carimbadas nos grandes eventos para dizer que os eventos se prezam pela diversidade, né? Ou botam um DJ numa atração lá embaixo, né? Naquela linha bem pequenininha que você nem sabe que existe aquela atração LGBT ali. Então a gente vive esse lobby curioso. Mas a gente tem uma falta, né? Uma falta de empregabilidade. A gente tem uma falta de direitos a acessos básicos, direito ao entretenimento. E eu acho que o mundo da música, a gente tem esse momento de fura-bolha, né? Eu acho que pensando nessa inclusão e mercado no mundo da música, a gente está vivendo um momento muito específico que eu acho que desde a Pablo Vittar ascendendo, né, enquanto a drag que todo mundo ama, e foi um fenômeno que até hoje o Brasil não explica direito, né, o que é esse amor que a população brasileira tem pela Pablo Vittar. A gente tem a Lineker varrendo todas as premiações, tocando em rádio, você ouve tudo, você ouve Caju, eventualmente tocando numa rádio, você fica, nossa, furamos a bolha, né? Nós temos essa pessoa LGBT, uma pessoa trans preta, uma travesti preta, tocando em rádios de bairro. Ela furou essa bolha, mas ao mesmo tempo a gente olha a internet e você vê esses ataques cruéis e desordenados que acontecem com a figura dela. Então, realmente, é esse cenário muito conflituoso que a gente tem de um reconhecimento internacional de determinados artistas, né? Você pega ano passado Rolling Stone elegendo dois dos melhores álbuns de 2025, foi o Carranca, da Urias, e o Caminhos Selvagens da Cato, ocupando acho que a 3ª e a 8ª posição. Você pensa, nossa, estamos vivendo um momento muito bom para a música em relação a pessoas dissidentes de gênero. E ao mesmo tempo a gente vê tudo que está acontecendo nesse lobby. Enfim, não sei se está fazendo sentido a construção que eu estou trazendo. Faz sim. Mas é esse momento do qual é a representatividade? Como a gente alcança
esse momento, né? A gente tem esses ataques sistemáticos, ao mesmo tempo que a artista ganha um prêmio, 500 milhões de prêmios, né? Você tem a Gabi Amarante com o audiovisual do Rock Do cheio de pessoas LGBTs, por exemplo, né? Uma das figuras mais prominentes ali era a Bela Pra Jesus, que é uma travesti brilhando no audiovisual. E ao mesmo tempo temos situações de LGBTfobia no Pará, por exemplo, muito forte. Então é muito doido pensar nesse contexto de diversidades e afins. Acho que é muito interessante isso que você falou, porque a figura da Pabllo é muito simbólica no sentido de que ela foi muito fundamental para uma série de outros artistas, tanto drag queens quanto pessoas trans, se sentissem à vontade para cantar, para se colocar nesse espaço de expor sua voz e sua personalidade criativa. É muito interessante como a Pabllo chegou em determinados espaços e ainda assim ela sofre determinados cortes. A gente sabe que tem rádios, tem lugares que não tocam a Pabllo. E eu acho muito interessante que ela usa esses espaços que ela construiu para fortalecer uma rede de pessoas em torno dela. Então, todos os discos de remix dela, por exemplo, são todos construídos com pessoas queers, pessoas periféricas, pessoas que ela vai conhecendo pelo Brasil e que ela vai unindo forças para criar esse meio que megazord da Pabllo, trazendo essas pessoas e criando essas possibilidades para elas. Daí, às vezes, as pessoas ficam, mas a Pabllo poderia estar fazendo feat com não sei quem, não sei aonde. E ela escolhe fazer feat com 3 travestis do interior do Brasil, fazendo a música do jeito que ela quer e dando holofote para essas pessoas. Eu acho que isso também é uma possibilidade da gente pensar em logísticas de criar segurança e colocar esse espaço de empregabilidade para os nossos. É como meio que, e a gente se juntando nós mesmos nesse espaço, porque é meio um cenário de a gente não pode esperar necessariamente desses outros lugares, como as marcas ou as gravadoras ou os grandes festivais, que eles vão nos colocar nesses espaços, né? A gente precisa continuar construindo esses espaços meio a ferro e fogo, assim. E aí acho interessante a gente chamar aqui o Rafa Maia, que a Ainá citou do Zig Festival, porque o Zig Festival sempre foi construído de forma praticamente independente, poucas marcas se aliaram ao festival, como grande parte dos eventos da Zig também são construídos sem apoio de marcas. Então a gente vai ouvir o Rafa falando um pouco sobre essa experiência de produzir as festas e os eventos de forma independente no Brasil. Construir o Zig Festival, né, e a Zig, né, eu acho que mais importante, porque faz mais tempo, né, faz 10 anos, é uma loucura, assim, é engraçado porque a gente nunca vislumbrou desde o início a possibilidade de parcerias ou marcas entrando junto, ou algum tipo de apoio financeiro, né, acho que a gente já falou sobre isso, mas para deixar claro, nunca teve, né. Tanto a Zig quanto o festival, a gente sempre fez de maneira independente, né? Óbvio que ao longo dessa história a gente tentou, né? Algumas parcerias, fizemos alguns approaches, né? Com algumas marcas, da mesma maneira que também algumas marcas, né? Chegaram até a gente também, mas nada nunca evoluiu, né? Para lugar nenhum. Ao longo desse tempo a gente já fez, com certeza, algumas ações específicas, né, com marcas, nada que durasse muito tempo, né, coisas pontuais em determinados temas, né, ou talvez temas que fossem menos agressivos, assim, né, temas mais soft. A gente escutou uma vez de uma marca, né, que o que a gente fazia era um pouco disruptivo para o que a marca estava se propondo. Eu acho que a gente faz a coisa mais disruptiva é existir como marca e projeto, né, LGBTQIAPN+, na noite de São Paulo, porque além disso, né, a gente faz pista de dança, né, é o que a gente faz. Então, assim, óbvio que não tem como a gente não entender que existe uma certa barreira mesmo, né, de fazer com que essas marcas entrem ali dentro. Muito provavelmente, né, as marcas são pessoas, né, a marca não é uma entidade, né? São pessoas que provavelmente também não estão familiarizadas com o que está acontecendo dentro desses espaços, né? LGBTQIAPN+. O que é muito estranho, né? A gente está falando de São Paulo, né? Acho que se tem uma cidade em que essa barreira não deveria existir, deveria ser São Paulo, né? Coincidentemente também a cidade onde estão as marcas, né?
Então, assim, é estranho, é óbvio que eu não tenho a resposta de por que exatamente isso não acontece, eu só tenho suposições, né, que é o que eu consigo fazer. É impossível, né, que eu dissocie uma coisa da outra, né? Afinal de contas, somos um projeto LGBTQIAPN+, tanto a Zig como o Zig Festival, né, que é um filho da Zig, né, não, é uma continuação da Zig, né, um braço, com essa conversa com as marcas, né, enquanto a gente vê, assim, vários outros projetos, outras iniciativas que não são LGBTQIAPN+, que não têm o mesmo impacto e a mesma dimensão que a gente tem feito isso há 10 anos, né, conseguem com mais facilidade, aparentemente também, né, porque eu também realmente não tenho como dizer, né, como acontecem essas negociações, mas é a impressão com que a gente fica é essa. Então, assim, construir a Zig e o Zig Festival sem a presença massiva de marcas ou dinheiro, né, dessas marcas faz com que a gente conte 100% com as pessoas, né, com os ingressos, que é o que construiu a Zig até hoje e o Zig Festival, né? A gente conta 100% com a venda de ingressos para realizar tudo que a gente faz, tudo que a gente tem feito. Ao mesmo tempo que é muito difícil, para a gente também é muito reconfortante entender que existe uma comunidade que a gente construiu que acredita também e que tá aqui apoiando, né, junto com a gente. Então, assim, é ruim, mas ao mesmo tempo é bom saber que a gente tem conseguido se manter, consegue fazer coisas legais, contando exclusivamente com a venda de ingressos, que pra gente é um reflexo de tudo que a gente tem construído e vai continuar construindo com a Zig, né, seja a boate, o clube ou o festival, que é criar essa comunidade que acredita no que a gente está fazendo e investe, né, no dinheiro. Eu acho que o nosso investidor é o público. Eu queria só voltar um pouco, Renan, a respeito da questão da parada e da relação com música e desse não pagamento dos cachês, porque para mim é muito injusto. O fato da parada existir, ela só existe porque ela de fato movimenta muito dinheiro dentro da cidade de São Paulo nessa época. Segundo os números desse ano, ela movimentou mais de 460 milhões de reais não só no... Porque tem a parada, mas rola toda uma movimentação na semana que antecede e pós-parada, né? Porque vem gente que se hospedar, vai em festa, vai em eventos para teve a PocCon, que o Renan comentou bastante aqui. Então, assim, é um evento que movimenta dinheiro, movimenta a cidade de São Paulo em uma época do ano tecnicamente morta, porque é começo de inverno, ali as coisas já não tem mais a movimentação toda, e aí o detalhe que essa ausência, essa diminuição dos patrocínios esse ano, naturalmente limita o tamanho da parada, tanto que esse ano ela sofreu uma queda de 15% na arrecadação em relação ao ano passado. Ano passado ela movimentou quase 550 milhões de reais, assim. Então, assim, é muito injusto que essas pessoas tenham que abrir mão do cachê, sendo que é algo que é um retorno para a cidade de maneira geral, sabe? Então, faltam políticas públicas que incentivem isso, faltam ações que incentivem isso, porque não é justo, assim, a gente já vem de um histórico de marginalização dessas pessoas, de serem vozes trans, e aí serem justamente elas as que abrem mão de seus cachês para subir em cima do palco, né? É interessante que você citou a PocCon, porque é um espaço de comercial ali, de troca, de compra de produtos, de itens, e é um projeto também independente, assim. Ele foi criado pelo Mário César e o Rafa Bastos, e eles criaram isso de uma forma independente. Os artistas pagam para ter a sua banca ali, né? Então isso ajuda a manter a logística do evento, mas eles não têm marcas que apoiem ou que criem grandes coisas. Então algumas editoras também pagam ali para ter as suas banquinhas, e basicamente eles criam vagas de profissionalização, de capacitação de profissionais. Então você pode fazer oficinas de técnica de desenho, de quadrinagem, de publicação online, todas essas coisas. Aí eles têm também vagas específicas gratuitas para pessoas trans, pessoas periféricas, mas é tudo feito de uma forma também, como de novo eu falei, de novo independente, feito meio à margem, construindo. E é muito interessante porque eles foram crescendo muito e mostrando mais uma vez o impacto desse consumo e dessa troca de potencial mesmo econômico. E aqui a gente está falando da forma como o dinheiro gira
E aí, eu acho interessante a gente pensar também que a gente falou aqui de a representatividade no palco, e aí eu acho que é interessante a gente falar sobre, além da representatividade no palco, falar da representatividade em todo o ecossistema profissional do universo da música, né? Porque a gente tem acesso hoje em dia a essas logísticas do que está no palco, do que está posto no line-up de um festival, mas a gente não tem ideia de quem são as pessoas envolvidas por trás, de quem são as pessoas responsáveis, como que a gente consegue entender se as pessoas LGBTs estão inseridas nesse mercado de trabalho, como isso acontece. E aí eu queria que a Iná falasse um pouco, porque ela e o Renato de Maria criaram o Banco de Profissionais Trans e Não Binários da Cultura e Entretenimento. Eu queria que ela falasse um pouco sobre esse projeto, que eu acho que é muito interessante. Esse banco surge, né, dentro desse contexto que vocês trouxeram. Tipo, quem é pago? Quais são as pessoas que tomam essa decisão? Como esse dinheiro circula entre nós? E quando eu tenho tido a chance, por causa do meu trabalho com as listas, de ser convidada como uma parte de produção de alguns festivais, né? Tenho estado nesse direito de circular. E conforme eu tô rodando, raramente eu vejo pessoas LGBTs, ou aquelas que se afirmam ser LGBTs, trabalhando naqueles espaços, né? Porque é isso, a cota da diversidade é preenchida por uma GUP, por alguma coisa, algum preenchimento de cadastro. Mas quando a gente vê a materialidade, a gente sabe que ali a circulação é outra. E quando isso vai para pessoas trans dentro desses espaços, isso se torna mais escasso ainda, né? Então, ano passado, teve uma situação chave que me despertou um incômodo muito grande, que foi um festival do Sul, o Curitiba, não sei se vocês sabem. Eu acho que é o maior festival de música de Curitiba, assim. Do Paraná. Que ano passado teve um show da Aline, que queria uma pessoa trans foi impedida de usar o banheiro, né? No mesmo dia do show da Lineker. Então, não teve nenhum pedido direito de resposta nas redes sociais. É um festival que se preza na teoria por ser um festival super diverso. Eu falei, não é possível que não tenha nenhum treinamento de DI que aconteça dentro daquele espaço, gente. O que tá acontecendo para não, sabe? Uma pessoa tá no banheiro, como você vai impedir ela de ir no banheiro dessa forma? E aquilo me despertou uma raiva. E aí eu falei, é preciso catalogar essas pessoas. Porque a gente vê nesse cenário de festas, por exemplo, desses festivais voltados à diversidade, equipes de pessoas LGBTs, pessoas trans tão bem capacitadas, que operam ali numa produção, que coordenam uma equipe que vai desde uma equipe de banheiro até uma produção de técnico de som. Essas pessoas estão aí. Mas quais serão as dificuldades que essas pessoas têm? Porque às vezes o Festival da Zig consegue, tem uma pessoa não binária fazendo libras, né? Outros festivais colocam pessoas LGBTs, algumas pessoas trans em cargos de produção interessantes. No Psica, por exemplo, um dos coordenadores da sala de descompressão é uma pessoa trans, né, que cuida do atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade sensorial. Então, você vê a diferença quando a infraestrutura dos festivais que pensam nisso de verdade colocam essas pessoas não só como um público, mas enquanto parte da máquina que opera e gera o sentido da segurança para aquele espaço. Então, depois dessas duas experiências, eu conversei com o Renato, que é produtor cultural, que é lá do Maranhão, que foi o responsável pela lista trans do Afropunk Experience de lá. Eu falei, Renato, vamos aproveitar esse eixo de conexão Sudeste e Nordeste, essa ponte que a gente tem com as outras regiões do Brasil. E vamos criar um banco de profissionais trans do entretenimento, porque às vezes a gente tem alguém para recomendar entre nós. Alguém às vezes chega para mim e fala, pô, amiga, você conhece alguma pessoa trans que trabalha com fotografia? Que trabalha com tradução de libras, etc. Mas acaba sendo nichado, né? No nicho do Renato, no meu nicho, no nicho de algumas outras pessoas do festival. Como a gente consegue alavancar isso? E isso é muito importante, porque artistas trans já vieram conversar comigo, pessoas LGBTs que trabalham com música já vieram conversar comigo sobre, né? Dei recomendações. Mas quando você pega esses grandes eventos, eles não ligam, porque a pasta de DI deles é uma coisa muito específica que vai para uma foto de um festival, né? Eu acho que isso, trazendo para um campo maior, teve a polêmica do espaço PCD do Lollapalooza, né? Desse ano, que superlotou, que era no barranco, cheio de lama, então muitas pessoas sequer totalmente iam conseguir acessar. Como uma pessoa cadeirante ia descer aquele barranco maravilhoso do Autódromo de Interlagos e parar ali, né? Então é isso. Nós estamos dizendo que nós temos acessibilidade, que nós somos pessoas inclusivas, mas como você garante a existência dessas pessoas ali? Será que uma pessoa com deficiência foi consultada para falar, pô, ótimo lugar para você colocar uma área PCD ali na beira do precipício? Então existe essa desconexão entre a ideia da inclusão e a prática da inclusão enquanto infraestrutura de festival. Então quando eu crio esse banco, ele é baseado nessa necessidade, tá? Existe uma pessoa trans que vai entender essa iluminação, que pode facilitar
o rosto da pessoa, reduzir às vezes uma questão de transfobia mesmo, tipo, será que eu estou sendo vista do jeito que eu gostaria? Porque a iluminação me influencia muito nisso, né? Técnicas de fotografia influenciam muito nisso. Então, quando você tem esses profissionais com esse olhar, com certos entendimentos, você cria um ambiente na estrutura de produção, na cadeia de produção de um evento que é mais inclusiva. E é importante dizer que pessoas cis, enfim, o que seria o hegemônico se beneficia dessas táticas também. Porque quando você chega com esse know-how, né, da marginalidade, da vulnerabilidade histórica e esse olhar mais cuidadoso que a gente tem com essa inclusão, essas pessoas se beneficiam também. Quando a gente debate um banheiro inclusivo dentro do festival e um staff de segurança que garante segurança, de fato inclusivo para as pessoas, casos de abuso diminuem dentro de um festival, quando você cria essas medidas. Então não é só nós, enquanto pessoas dissidentes de gênero, que somos beneficiadas. Né? Só que as pessoas não pensam nisso. E isso entra, por exemplo, mais uma vez, festivais grandes que o banheiro dito masculino só tem mictórios. Homens cis não vão ao banheiro fazer outras necessidades, homens cis não tem uma crise estomacal dentro de um festival, sabe? Querem fazer xixi sentados, tudo isso acontece. Como você cria uma estrutura, será, para viabilizar a circulação do banheiro mais rápido? Talvez, mas e as outras necessidades humanas que as pessoas têm? Então, quando você cria esse jogo de praticidade, essas pessoas que estão na norma também sofrem. E às vezes é necessário que tenham esses profissionais que vêm desse campo da dissidência, que vêm desse campo da marginalidade, que vêm desse outro circuito de vivência, olhar e falar, pô, mó merda isso aí, né? Vamos estar melhorando esse sistema. E isso muda totalmente a forma com que os eventos acontecem quando você nos coloca dentro. E não é só pela representatividade, Porque isso também pode virar um token. Ah, não, temos uma pessoa trans na produção. Ela faz o quê? Staff de banheiro. Temos uma pessoa trans na produção. O que é que ela faz? Ela carrega as marmitas dos camarins dos artistas. Porque isso pode aparecer como um dado. Temos pessoas trans na nossa produção. Sim. Então, assim, representatividade pela representatividade não funciona, mas também é essa chance de levar essas pessoas a um outro patamar de capacitação e convite. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The lone wolf, who you thought was a good collaborator because you didn't have the right candidate insights. But once you hired them, it was all hoarding info, declining meetings, and howling at the full moon? But LinkedIn Hiring Pro can go deeper than just the resume to find you a perfect fit. By using insights from the LinkedIn Network to give you a short list of best fit candidates. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. É engraçado que ao mesmo tempo que a gente luta por coisas que são muito mais específicas, a gente ainda tem que se deparar com coisas muito absurdas e básicas. Por exemplo, o Rock in Rio, mais uma vez, foi atuado com denúncia de trabalho escravo na produção deles, assim. Então é meio bizarro como a gente tem que ficar o tempo inteiro lutando com coisas que já poderiam ser solucionadas há muito tempo, sabe? É sempre para todos os cenários aqui, a gente avança 2 passos e quando a gente vê, tem 3 atrás que ficaram. Sim. E a gente tem que voltar. Mas é interessante pensar isso do banco de talentos, porque a gente tem outros casos históricos de organizações desse tipo que funcionaram muito para outros corpos e outras existências marginalizadas. Eu acho que um exemplo super interessante é o CIDAN, o Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, que foi criado em 1984 pela Zezé Mota. A Zezé Mota era meio, era ela e mais 3 ou 4 atrizes negras que faziam novela, e ela sempre ouvia dos diretores: ah, não existe ator negro pra gente contratar. E ela falou: como assim não existe? Tem tantos atores negros no Brasil. Olha quantos negros tem no Brasil. E aí ela começou a fazer esse banco de dados, que era ela própria, tinha uma planilha, ia juntando as fotinhos e os currículos de cada pessoa. E aí, hoje em dia, esse projeto cresceu, obviamente, e ele inspirou alguns desdobramentos. Hoje em dia tem a plataforma Elenco Negro, que você pode se cadastrar, e aí lá eles cadastram atores, produtores negros e tudo mais. Mas é algo que se desenvolveu durante 40 anos para a gente ter uma estrutura mais bem estabelecida disso. Mas acho que também é um exemplo de possibilidade de a gente entender como em alguns momentos tem que ser os nossos pelos nossos para mostrar e colocar esses espaços e ocupar esses espaços, e a gente também poder mapear esses espaços e controlar eles. E aí controlar, que eu digo no sentido de olhar para esses espaços e ver que as coisas estão corretas ou não estão corretas, como esses profissionais estão sendo encaixados ali, né? Que é o que a Iná falou. Às vezes tem possibilidades de
de colocar essa pessoa como um token ali, mas essa pessoa tá num cargo que ela é inferiorizada ou que ela passa por experiências que não são positivas, todas essas coisas que o mundo do trabalho nos possibilita. E aí eu acho que outra possibilidade muito interessante quando a gente pensa nessa formação de profissionais e nessa inserção desses profissionais do mercado de trabalho são as redes e os encontros que são criados para que haja a formação e a profissionalização de pessoas LGBTQIA+, em diferentes espaços do Brasil. Um dos exemplos que eu trouxe é a organização das Travas da Sul, que elas são uma articulação sociocultural LGBT trans na Quebrada, e elas possuem um projeto chamado Rede Travas para Produções Musicais, em que elas criam formações especiais voltadas para artistas e pessoas LGBT+, periféricas. Tudo. E aí é super interessante a forma como elas trabalham. Voltando disso, é muito interessante você pensar como essas criações de acesso e essas possibilidades expandem a própria forma como a música é criada. Eu nunca esqueço o dia que eu entrevistei a Kate da Voz, aqui pro podcast, no Por Trás do Disco do A Visita, e ela falou como foi a experiência dela trabalhando num estúdio pela primeira vez, que ela sempre produziu as coisas em casa, junto com as amigas ou online, e aí quando ela chegou para trabalhar no estúdio com a Malca a Julieta, e ela viu a forma como a Malca produzia e a forma como elas criaram juntas, ela achou aquilo uma coisa muito incrível. E aí, nessa mesma semana que a gente tá gravando, eu vi um vídeo da Paladino Proibida, que é uma das integrantes do Kate da Voz Abusadas, falando sobre como foi a experiência imersiva que elas fizeram para trabalhar no Vita's House, o novo disco da Vita, que elas também tiveram esse tempo de todas essas artistas trocarem de forma coletiva com a Vita, e isso foi muito importante para o resultado final do trabalho. E aí isso me faz pensar como essas logísticas, que aí a gente volta àquilo que eu falei antes, de você cria um universo que é que lindo que a gente faz as coisas na marra, que lindo que a gente faz as coisas independente de qualquer coisa, mas é muito lindo quando as pessoas têm qualidade para trabalhar, acesso aos meios, tempo, instrumento. São coisas que são muito caras, que eu acho que é uma coisa que a gente tem falado cada vez mais. O tempo tem se transformado num valor de capital mesmo muito absurdo. E aí eu acho que é uma correlação geral, né? A gente fala isso no universo de como as pessoas que estão na internet, esses influenciadores ricos, eles têm tempos para tudo. Eles têm tempo para fazer academia, eles têm tempo para fazer coisas, porque eles não têm a mesma realidade que outras pessoas, que você tem que trabalhar, que você tem que fazer outras coisas. E aí você pensa um artista independente, ele vai ter que, às vezes, ele próprio ser um múltiplo profissional. Ele não vai cuidar só da carreira da arte dele, ele vai ter que cuidar da assessoria de imprensa dele, ele vai ter que cuidar das redes sociais, ele vai ter que cuidar de todo agenda, um arcabouço de coisas que tomam o tempo dele e que também interferem nessa criação artística, né? E aí eu acho que a gente pensa de novo nesse caminho de pensar como criar espaços mais confortáveis para os nossos trabalharem e produzirem. E aí eu acho que a gente não pode, a gente falou aqui, né, dos cortes das marcas e das complexidades, e aí eu acho que é entender também aquelas marcas que ainda estão preocupadas com isso e ainda estão investindo nisso, e como isso é muito fundamental e simbólico para as nossas criações. E eu acho que um exemplo muito claro disso é o edital Natura Musical, que é um edital que sempre foi muito focado em diversidade. Ele sempre teve duas frentes, então ele sempre auxiliou artistas de tamanhos maiores, né, de proporções maiores, digamos assim, em escala comercial mesmo, ao mesmo tempo em que ele sempre teve ao lado de artistas independentes, de artistas queers, de artistas negros, de artistas periféricos. Eu acho que isso é muito importante para um desenvolvimento desses artistas, e a gente sempre fala a beleza que é quando o artista consegue ter o dinheiro que cai ali do Natura Musical e ele faz o disco do jeito que ele quer, da forma que ele quer, com o tempo que ele quer, produzindo de outras maneiras.
carreiras, contratando outras pessoas e conseguindo pagar todos os profissionais envolvidos de forma justa também, porque eu acho que isso também é uma dificuldade. Às vezes a gente acaba tendo que fazer as coisas e diz, amigo, vamos fazer junto isso sem o dinheiro, porque depois a gente vai ganhar, mas às vezes esse depois não chega para todo mundo. Então, acho que tem essa complexidade, né? Enfim, eu fui falando um monte aqui. Eu acho que essa cadeia produtiva é muito importante, porque, tipo, o processo do Natura Musical é excelente, né? Vários artistas, Ventura Profano, inclusive, já esteve lá. O Natura Musical ajuda a financiar, a partir dos editais, vários festivais, né, de grande porte, Molotov, diversos outros. Tem o selo Natura Musical, que, inclusive, auxilia nessa ampliação de diversidade. Tem sido uma coisa que eu tenho conversado com produtores de grandes festivais do Brasil, que eles falam, olha, esses acessos são essenciais, igual edital público. Só que quando a gente pensa que muitas pessoas LGBTs, né, que vivem nessa marginalidade, que produzem música, que produzem cultura, não têm uma linguagem que auxilie elas a um conhecimento de linguagem teórico, né, que auxilie elas a se inscrever no edital, muitas vezes esse dinheiro de recurso público para a cultura não chega na mão dessas pessoas. Sim. Então elas continuam nesse processo que é incrível ver como a Kate da Voz, como a própria Ventura Profana, como Jalu, né, que a Jalu fala que ela era técnica de som antes de lançar o primeiro álbum, ela aprendeu umas coisas lá e usou parte desses conhecimentos adquiridos em natura, ali na prática, para conseguir lançar as primeiras músicas delas, mas o quanto tempo essas pessoas vão ter que fazer isso, né? O quanto esse tipo de história, por mais interessante que seja essa expertise, ela precisa ser uma realidade. Que é isso, né? Até por exemplo, alguns editais muito interessantes voltados principalmente para as artes plásticas têm pedido para as pessoas fazer inscrição por vídeo, né? Então, além de você escrever um projeto, e a gente sabe que por causa dessas barreiras teóricas, as pessoas às vezes não sabem escrever o projeto como elas queriam, aí você vê um vídeo de 3 minutos delas explicando e fala, esse projeto vai ser aprovado, esse projeto precisa ser aprovado, a gente precisa financiar o trabalho dessa pessoa. Só que existem todas essas barreiras, né? Então ver isso da Kate da Voz, ver isso da Ventura, ver o que já aconteceu com a Urias, que já aconteceu com a Pablo no início da carreira, e aí a gente vê esse desenvolvimento outro, é muito enriquecedor, né? Mas ao mesmo tempo tem essa dificuldade entre o acesso das pessoas a isso. Até pegando nisso que você falou de acesso, é muito comum, muitas vezes, artistas que passam em edital não sabem exatamente o que colocar na hora de preencher, para onde vai ser destinada toda essa verba. Então eu já cansei de fechar texto de assessoria para artista que porque não tá familiarizado, não tem a noção de que precisa ter um assessor, não tem todo esse arcabouço desses profissionais em volta. Então já vi muitos casos de artistas que conseguem a grana do edital, mas depois tem que bancar do próprio bolso porque esqueceu de plugar esses outros profissionais porque não tá familiarizado com esse universo todo que precisa ser envolvido, né? Sim, e é interessante ver que quando esses acessos ocorrem, isso se transforma em materialidades muito interessantes. Não sei se vocês já ouviram falar do Brabas Festival, que é um festival de Goiás, né? Foi o primeiro festival do Centro-Oeste a criar a lista trans no Centro-Oeste, né? Dado as particularidades sonoras e do que acontece no grande lobby dos eventos musicais de lá, né? Porque lá a gente tem muito desse cenário de grandes eventos gratuitos, como o Coma e outros festivais que acontecem em Brasília, né? O Favela Sound. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o cenário do agro, aquele cenário de disputa, e elas conseguiram, a partir de edital público, as 2 edições anteriores. E ano passado, inclusive, elas tiveram, tipo, fraudário dentro do festival. Por ser um festival voltado à presença feminina, né? Tanto cis como trans, e enfim, corpos dissidentes nascendo do hip hop, elas implementaram fraudário dentro do festival. Quantos festivais a gente vê que tem um fraudário? Teve distribuição de absorventes, né? Teve oficinas em escolas públicas sobre composição de hip hop. Então, como, né, esse bom uso de um dinheiro, de um edital, essa possibilidade de tirar um trabalho do papel que às vezes as pessoas já faziam de graça, e é o que acontece muitas vezes no cenário da música independente, da música marginalizada, como você coloca essas pessoas que estão fazendo de graça finalmente serem pagas por aquilo que elas acreditam, que tem uma reverberação e um impacto muito grande. Então, você tira essas pessoas dessa condição de marginalidade e coloca. Então, é muito doido ver, né, tá? E agora que a gente deu acesso, como a gente ajuda? Né? Porque hoje em dia tem uma galera que tenta ajudar a escrever edital. Tem empresas responsáveis por isso, mas elas sugam um grande dinheiro de execução do projeto das pessoas também. Sim. Então, quanto essas pessoas na prática ficam para poder executar o projeto cultural delas?
São várias questões, né, que vão se atravessando. E aí eu acho que é super complexo, porque a gente partiu aqui, né, de uma faísca que foi a diminuição do financiamento para a parada LGBT de São Paulo, e a gente chega aqui num debate sobre as estruturas e os acessos ao mercado e à indústria cultural de uma forma geral, né? E aí a gente tem muitos caminhos para pensar quem produz. E só uma coisinha, amigo, que eu queria amarrar junto ali com a fala da Iná, que é a questão de que todo investimento em cultura, ele volta com reajuste. É a mesma coisa de Lei Rouanet. Cada R$1 investido em Lei Rouanet, ele retorna para o setor, para o governo com reajuste de 1,75, alguma coisa. Então, assim, é dinheiro investido que volta de alguma forma... que vai aquecer a indústria, vai aquecer o comércio, vai gerar novos impostos. É um abatimento que vai ser feito nos pagamentos dessas empresas, mas que retorna de alguma forma como pagamento para o próprio governo no fim das contas. E que gera uma circulação, né? Que é uma circulação tanto de capital financeiro quanto de capital social, que eu acho que são essas trocas. E aí a gente falou aqui de todas, a gente chegou dentro de toda essa estrutura do que move esse mercado. E aí eu acho que é interessante a gente pensar, obviamente, em quem acessa todos esses espaços. Os nossos estão chegando nesses espaços, como eles conseguem chegar, quais as experiências que eles têm quando eles chegam nesses espaços. E aí acho interessante a Iná falar um pouquinho sobre a experiência dela com as listas trans. Hoje em dia ela é responsável por várias listas para grandes festivais, e eu queria que ela falasse um pouco também sobre esse mapeamento que ela faz. Queria só já engatar uma pergunta que às vezes a gente fala muito, lista trans. Eu queria que você contasse por que é necessário ter lista trans, por que as pessoas deveriam entrar de graça nesses festivais, da onde que é custeado isso, como que o festival pode ter algum retorno em relação a isso. Queria que você fosse bem detalhista em relação a isso, porque às vezes as pessoas não sabem exatamente como que funciona na prática. Claro. Eu acho que a lista trans é um formato tal qual outros ingressos destinados a populações vulnerabilizadas, né? E nos últimos tempos a gente tem tido muito protagonismo de listas de gratuidade para pessoas com deficiência, principalmente, eu acho que junto com a lista trans são as que mais aparecem. São modalidades de ingresso que garantem um acesso ao evento por pessoas que anteriormente não poderiam estar lá por diversos motivos, né? Porque a gente sabe que na prática pessoas trans, assim como pessoas com deficiência, outros grupos, a depender da região do Brasil, são impedidos de estar nesses espaços, né? Às vezes, a barreira econômica é só uma das barreiras. Existem outras barreiras que influenciam na não existência dessas pessoas, né? Hoje em dia, as listas estão enormes nessas duas modalidades, tanto a lista trans como o PCD, em diversos grandes eventos. Mas a lista trans surge primeiro lá em Recife, né, no cenário das festas pop e de house de Recife. Porque o Nordeste tem essa cultura do house, da música eletrônica muito forte, né? Ali o eixo, principalmente Recife, João Pessoa, Natal, são cidades com essa capilaridade da música eletrônica muito forte. Então ali, há 11 anos atrás, em 2015, Ana Gisele, que é uma artista visual maravilhosa, que é DJ também, conhecida como Transalien, junto com Maria Clara Araújo e outras meninas, criaram a lista numa festa. Né, falaram, não, a gente precisa botar essas pessoas para dentro. A gente precisa garantir que essas pessoas estejam dentro. Então a lista é criada a partir dessa negociação no circuito noturno. E em 2017, o Coquetel Molotov, que é o maior festival lá de Pernambuco, inaugura a lista. Né, num ano que a Maria Clara, que hoje em dia mora em São Paulo, né, não mora mais lá em Pernambuco, foi a mestre de cerimônia do evento, foi falado, vamos fazer isso. E a partir disso, uma centelha foi iniciada no cenário cultural do Brasil, porque logo um ano depois do Molotov iniciar, 2 festivais do Sul criaram, que foi o Arvo e o Saravá, né? E em 2019, a Ana Gisele, a Transalien, vai para São Paulo, entra em contato com a galera da Mamba Negra e a galera fala, pô, bora aderir isso. E é isso, quando você chega em São Paulo, que querendo ou não, tem esse formato de circulação cultural, as listas começam a se espalhar, né? A gente passou 2 anos nesse gap por causa da pandemia, mas quando volta da pandemia, você já tem diversos festivais do Brasil implementando. Então, o Sarará e o Sensacional em Minas, o Psica lá em Belém do Pará, o Cirrasgo em Belém também, né? Você começa a ter esse espalhar dessa cultura de gratuidade para pessoas trans nos espaços,
que é muito positiva, porque é um direito à cultura, né? Normalmente vem com outras... Existe no mundo algum formato parecido com isso em outros países ou é uma coisa exclusivamente brasileira? Atualmente a gente tem em Portugal. Por quê? Porque uma travesti lá de Recife, a gente está morando em Portugal. Então ela conseguiu implementar no Koala. Ela já estava implementando o cenário das festas lá, da música eletrônica. E ano passado ela conseguiu implementar no Koala. E ela fez agora nos shows da Caju Tour da Lineker, que passaram por Portugal. Mas em outros países, assim, eu já pesquisei sobre. Não existe, porque inclusive as franquias internacionais do Brasil que existem aqui, Primavera, Afropunk, né, o próprio Rock in Rio, Lollapalooza, são as primeiras edições dessas franquias a nível internacional que adaptaram a política, né? Não estamos falando necessariamente da quantidade de ingressos cedidos. Nesse sentido, o Afropunk, ele sempre foi muito proeminente. Né? E foi um reflexo internacional, porque faz parte dessa proposta da identidade do festival de garantir esses direitos primordiais a essas populações, né? Antes mesmo de ter a lista trans oficial no Afropunk, eles tinham meia entrada para pessoas trans, junto com professores, etc., pessoas com deficiência. Se dava esse direito, entendendo que essas pessoas, por vulnerabilidades socioeconômicas e sociais, mereciam pagar mais barato. Que é essa política do ingresso meia solidária, enfim. Então a gente tem no Brasil agora esse grande circuito de festivais com essa medida, né? Então, outros estados que entendem vulnerabilidades outras aplicam outras medidas de ingresso social, e eu acho que é bem importante trazer isso, que as pessoas falam, e a lista para, sei lá, mãe solo? Existem festivais que entendem e aplicam gratuidade para mãe solo. E listas para pessoas quilombolas. Existem festivais que garantem a entrada de pessoas quilombolas. Os festivais do Sul, justamente pela questão de tensão racial que existe lá, talvez mais prominente que o resto do Brasil, eles têm listas de gratuidade para povos quilombolas. O Psica, em Belém do Pará, ele cede uma cota de ingresso para populações ribeirinhas e quilombolas também, povos de terreiro. Né? Então essas listas de ingresso social são tecnologias que surgem com a lista trans, né, e se expandem para outras modalidades. E entra isso que eu falei mais cedo. Outros grupos se beneficiam de forma igual quando você entende que esse tipo de medida, ela influencia, né? E é importante dizer que eu não fui a percussora desse movimento, começa no Nordeste, se expande no Nordeste e depois vai para o Sudeste, para o Sul, e daí, graças a Deus, tem se expandido. Mas eu começo a trabalhar com isso porque eu fui no Queremos Festival, na primeira edição, icônica edição que teve Animal Collective, Fiona Lee, etc., em 2018, lá no Rio. Mas só que eu ainda estava bem no início da transição e tal, estava com outras pessoas dissidentes de gênero, então eu me senti confortável. Em 2022, eu estava por uma crise financeira que eu trabalhei como staff de banheiro. E eu fiquei ali das 3 da tarde até as 4 da manhã e eu não vi basicamente pessoas trans ali. Isso porque o Queremos tem uma política de banheiro para todos. Eu estava responsável junto com outras 2 pessoas trans do banheiro para todos do festival, trabalhando como staff. E eu não vi basicamente pessoas trans. Eu falei, o que está acontecendo? Por que a gente está aqui? Né, porque eu já estava nesse doutorado, porque a gente está aqui e essas pessoas não estão circulando. Então eu aproveitei que eu passei a trabalhar com publicidade, eu acho que foi muito interessante, vocês falaram da África, né, eu trabalhei para a África por 2 anos, e aí eu falei com a minha chefe, poxa, eu queria muito ver se as marcas ou os festivais gostariam de adaptar. Com quem eu falo para pegar o contato de algum festival que ia ter o Girls, né, que teve a Tinashe em 2023, eu falei, com quem eu consigo? Ela, peraí. E aí me arrumaram um e-mail de uma pessoa da Ticket for Fun e mandei e-mail na cara dura. Pô, vamos tentar arrumar uma gratuidade, um certo ingresso aí. E deu certo. Minha primeira bolada foi conseguir. Mas é isso, é minha credencial. Eu sou doutoranda, trabalho na Africa Creative. Estava ali chegando com credenciais que garantem alguma veracidade ao meu pedido. Então, eu consegui isso e a partir disso, isso se expandiu. Então, no mesmo ano, eu consegui o Primavera, o Afropunk, o Queremos e o Rock the Mountain. 5 grandes festivais brasileiros. Né? E depois disso foi só aumentando. Ano passado, por exemplo, foi muito feliz ver que a Ticket for Fun inaugurou isso em todos os shows e festivais deles. Então, Turá, Popload, todos eles agora têm. É certo de ter. É uma coisa que agora a gente conversa e fala, vai ter, é certo. Isso é muito bom. Quando essas grandes produtoras, independente tipo do festival e do evento, eles olham e falam, vamos tentar implementar essa medida. Ver que isso evolui para outras listas de ingresso social, né? Porque é isso, tem festival que faz só para dizer que tem. Então, às vezes, eu tenho que lidar com números de ingressos pouquíssimo expressivos ou que flutuam de acordo com o quanto os ingressos estão vendendo. Eles não fazem isso necessariamente. Vou dar um exemplo, né? Ano passado, o The Town liberou 100 ingressos para os 6 dias. Foram 15, 15, 15, um dia com 40, e todos os outros dias com 15, só um dia com 40. Então, eu tive que lidar com, tipo, quase 1.000 inscrições
para 100 ingressos, né? O Lollapalooza no passado liberou 170 ingressos, foi até uma quantidade ok, né? 30 pro primeiro dia, 40 pro segundo, 100 pro terceiro. Esse ano foram só 60. E por as pessoas saberem o trabalho que eu desenvolvo, cada vez mais aparece mais gente, a demanda fica maior. Então, esse ano eu tive que fechar o formulário no mesmo dia que eu abri o Lollapalooza, porque tiveram 1.200 inscrições em menos de 24 horas. É muita gente, né? Enquanto isso, você tem outros festivais, como o Psica, por exemplo, que 760 pessoas foram contempladas. Foi uma lista limitada. Caramba. E é isso, não é só isso. Tem a lista para pessoas de deficiência, para quilombolas, para população ribeirinha, povos de terreiro. Né? Ano passado, o Psica, inclusive, implementou uma coisa que pouquíssimos festivais no Brasil fazem, que é a criação de um auxílio permanência. Então, eles davam direito a um prato dentro do concurso culinário do Psica e uma bebida para as pessoas. O Sensacional de Minas também tem isso. Né, eles fazem parceria com casas de acolhimento para garantir para algumas das pessoas o direito a comida e bebida dentro do festival. Que é isso, como você vai convidar uma casa de acolhimento para ir pro evento se você não vai dar uma água para essas pessoas? Sim. São pessoas que estão em situação de E vulnerabilidade. aí você chega lá, a água custa R$20, uma refeição simples é R$50 e fica por isso. E aí é muito massa ver esses festivais atuando nesse sentido. E aí, por isso que eu também falei do acesso a edital. Porque esses festivais, eles têm essas contrapartidas do governo. Né, o Psica tem o patrocínio master da Petrobras a partir da Lei Rouanet. O Sensacional tem o apoio. O Sensacional e o Sarará tem apoio do governo de Minas. Né, esses grandes festivais que têm esse aporte, a possibilidade de conseguir aporte público, tendem a se preocupar mais com medidas de diversidade, seja pela intenção das equipes centrais, seja porque também essas leis de incentivo exigem, né, enquanto pontuação positiva, que essas pessoas acessem. E aí, ao mesmo tempo, você tem festivais independentes como a Batcool, como o Zig, né, que estão nesse processo de disputa para garantir que essas pessoas, como a Mamba Negra, que sem financiamento estão botando muitas pessoas para dentro. Então, onde entra o interesse, né? Será que esses grandes festivais não poderiam separar mais ingressos? Porque, por exemplo, o Sensacional são 500 ingressos por ano também, de Minas. Tem festivais com mais de 300. O Queremos do Rio, por 3 anos, basicamente incluiu todo mundo que se inscreveu na lista. E olha que a Marina da Glória ali no Rio não tem o tamanho de uma cidade do rock, de um autódromo de Interlagos. Né? Então, como a gente vê esses grandes contrastes entre festivais um pouco menores, com menos aportes, que liberam esse acesso à cultura de uma forma melhor do que outros grandes eventos que não fazem. Né? E por que é isso? Tipo, eu acho que o impeditivo, quando a gente pensa em classes populares acessando os festivais do Brasil, sejam pessoas trans, pessoas periféricas, pessoas negras, pessoas com deficiência, o ingresso é só uma porta de entrada. Né, a porta de entrada básica. Só que a gente tem o custo do transporte, porque em São Paulo, querendo ou não, você consegue, por exemplo, sair do Itaquera e ir pro Ibirapuera, ou sair de Itaquera e ir pro Interlagos com o dinheiro do trem. Por mais que a pessoa vai ficar 2 horas ali, ela consegue com o transporte direto ir e voltar. Né? Aí você vai para outras cidades, o transporte, às vezes, a pessoa vai gastar 15, 20 reais para ir pro evento por etapa, às vezes, né? Isso morando na região metropolitana de onde é o evento. Então, tem o transporte, tem a alimentação. Os dados do mapa do festival de 2024, por exemplo, falavam que a maior parte das pessoas gastavam de 200 a 400 reais dentro de um festival. Isso é, sei lá, quase um quarto do salário mínimo. Então, quem tem dinheiro para gastar de 200 a 400 reais num festival, sabe? O que elas gastam? Por isso que a gente também vê essas filas de ativação tão grandes. Que às vezes as pessoas querem conseguir uma lembrança de graça, querem conseguir uma cerveja de graça numa ativação, uma Coca-Cola de graça. Então, como isso também cria, né? Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Mudando esse acesso, agora vocês se virem. É importante? Mas a gente precisa pensar também como isso se constrói paralelamente às desigualdades que já existem fora do festival, né? Porque é isso, você ir para uma festa, a galera racha ali uma cerveja, toma uma cachaça do lado de fora, e um festival, que você fica ali horas, precisa comer, precisa beber, né? Então tem essas grandes delicadezas nesse intermédio entre o acesso e a permanência ali, que ainda se reside como uma dificuldade. E aí, quando eu cito esses exemplos de apoio, né, tanto o Sensacional como o Psica, como alguns outros festivais que dão esse olhar da subsistência dentro do evento, isso é muito massa.
Um exemplo aqui, só para finalizar, o Mada, que é em Natal, né? Ele é conhecido pelos seus lineups bafônicos também. Eles têm uma parceria com o programa Transcidadania, que é um programa do Estado, tem na esfera municipal e na esfera estadual, que acolhe pessoas trans em situação de vulnerabilidade. Então, eles convidam todas as pessoas inscritas a estar no festival. Então, para além da lista aberta ao público, eles têm esse compromisso de olhar para essas pessoas, né, que estão nessa outra vulnerabilidade. O Nômade de São Paulo, tanto ano passado como esse ano, eles pediam que, além da lista aberta, eu entrasse em contato com casos de acolhimento, que eles queriam essas pessoas lá. Então, esse ano, eles conseguiram, inclusive, botar uma ativação da Casa 1 dentro do espaço. Então, isso, para mim, é importante. Né? Não é só garantir o acesso, é convidar essas pessoas. Vamos ter uma empregabilidade decente, vamos daqui ter um estágio de produção, vamos acompanhar um processo criativo, porque essas pessoas, às vezes, trabalham com produção na teoria, né? No grande campo de seguir os eventos. Mas como essa pessoa ganhar um certificado por ter participado disso? De ter aprendido novas técnicas. Então, acho que a gente precisa olhar dessa forma também, né? Como isso se torna inclusão efetiva? A partir desse processo de empregabilidade, de uma experiência de conforto para ninguém ser expulso do banheiro, para ninguém não poder usar o banheiro porque só tem mictório no banheiro masculino, né? Então, eu penso muito por essas perspectivas, assim. Não sei se respondi bem, assim. Não, respondeu super. Nossa, foi maravilhoso. Eu tive uma aula que eu tava só ouvindo aqui. Eu também, e eu acho que é muito importante a forma como você explicou tudo isso, como você apresentou as diferentes possibilidades, as diferentes realidades que a gente tem no Brasil e como a gente pode caminhar para isso, como a gente pode pensar de forma coletiva para isso. Então, eu só tenho a agradecer que você tenha topado estar aqui com a gente, conversando, trocando. Acredito que para todos os nossos ouvintes também vai ser um episódio muito rico, porque eu acho que foi muito importante poder ter essa troca mesmo, esse aprendizado, esse olhar de alguém que está trabalhando e interagindo e circulando por esses espaços com um olhar muito único. Então eu deixo esse espaço para que você dê suas redes sociais, onde as pessoas encontram, onde elas te leem, todas essas coisinhas. Ai, gente, muito obrigada pelo convite, assim, de verdade, porque há um bom tempo atrás eu participei, né, numa você mandou um áudio pra gente. Sim. E aí eu fiquei muito feliz, assim, com esse convite. Meu arroba é Trava do Limbo em todas as redes sociais. Aproveitando, né, eu vou estar lançando o relatório que eu falo sobre todas essas políticas agora, no final de junho. Início de julho vai sair esse relatório que eu produzo sobre os avanços da política para pessoas trans no Brasil. E, inclusive, com esse olhar, tipo, o que os outros festivais estão fazendo, né? Porque eu acho que eu entendo essa questão do, o ingresso social não é só para pessoas trans. Quais são as outras modalidades? O que os festivais fazem? Então, eu construí um relatório junto com o Macaia Ferro, que é doutorando em antropologia social lá no Rio, né? Entrevistei produtores de festivais, então tem essa coisa rica de que é isso, não é só da minha experiência rodando por aí. Eu também convido esses produtores, convido artistas que subiram nos palcos para trazer suas perspectivas, suas dificuldades, artistas trans. Então, vai sair já. É uma honra poder estar aqui falando com vocês sobre isso, assim, analisando esse cenário de contradições, porque é uma grande contradição. A gente está aqui, é uma grande contradição a gente saber que no momento que a gente passa, vocês têm essa chance de trazer isso ao público e saber que tem pessoas diversas que estão ouvindo vocês e vão estar me ouvindo agora. Então, assim, muito, muito, muito obrigada. Me procurem por aí, a Trava do Limbo, assim. E muito obrigada, gente, por esse convite. Muito honrada. Arrasou. A gente que agradece. A gente que agradece. Vamos então para o nosso próximo bloco, Não Paro de Ouvir. Chegamos ao segundo bloco do nosso programa. Não Paro de Ouvir. Kleber Fak, que bloco é esse? As novidades mais quentes da net, últimos lançamentos, singles, EPs, álbuns completos, coletâneas, tudo que saiu nos últimos dias ou nas últimas semanas que a gente quer compartilhar com vocês. E o que você traz, Renan Guerra? Bom, eu fiquei, da última semana pra essa, eu fiquei obcecado com a Kelsey Lu, que foi uma coisa que vocês indicaram aqui semana passada, eu não tinha escutado. Então eu passei um pouco obcecada mesmo, gente, confesso assim. Que eu ouvi de segunda a sábado, eu só ouvi So Help Me God, que é o disco dela, fiquei realmente bem maluca. E aí então foi meio difícil ouvir outras coisas, mas depois eu me forcei a ouvir outras coisas. E aí o que eu ouvi foram coisas muito boas, então eu trago alguns singles. Pois a minha menina Lido Pimenta vai lançar seu novo álbum, Caribenha, no dia 17 de julho. E ela lançou mais um single chamado Talento. Esse disco serve como uma extensão
ele seria meio que uma extensão do La Belleza, que é o álbum que ela lançou anteriormente. Só que o álbum anterior ele era muito... Ele é uma ópera. Ele era uma ópera meio triste, meio fechada, só que era muito interessante, porque ao vivo ela transformava numa festa. Ela tocou aqui no Sesc Jazz no ano passado, e era tipo assim, você achava que ela ia fazer uma coisa e de repente ela começava a transformar todas as músicas, e acho que é meio a partir desse processo que vai nascendo esse novo disco Caribenha. E eu achei muito interessante que Talento é uma faixa que ela escreveu inicialmente inspirada em Salva-me, do RBD. E aí ela foi meio transformando, e ela foi meio inspirada por todo esse universo pop da música mexicana. Então ela dedica essa música a Julieta Venegas, porque ela escreveu que as músicas da Julieta são como pequenas histórias e revelações do íntimo de uma forma simples e poética. E a Lido Pimenta lançou um clipe para Talento que tá absurdamente lindo. Eu acho que todas os visuais da Lido são sempre muito lindos, então vale a pena conferir. Quem também lançou mais um single foi a Kelela, com Out of Time, uma parceria com A.K. Paul. Ai, muito bom. New Avatar sai no dia 10 de julho. A gente nem ouviu, que disco lindo, já é disco do ano. O fato é, gente, ela lançou um single ruim. Acho que todos os singles apontam para caminhos muito interessantes. Estou com muitas expectativas, sim. Kelela, estamos com você, menina mulher. E Kelela, inclusive, anunciou show por aqui no Brasil em novembro, no Afropunk, em Salvador. Quem também vai lançar novo disco, seu terceiro disco, é o Bruno Berli. Ele lançou a faixa Não Posso Viver Sem Você. Vamos juntos. Segundo single desse disco, o disco vai se chamar Sem Fronteiras. Ele vai sair pela Far Out Records. É uma coprodução dele com o Batata Boy, que é o parceiro dele constante. Esse disco foi gravado em diferentes cidades e territórios ao redor do mundo. Então foi gravado em Londres, São Paulo, Minas Gerais, Alemanha, Maceió. Acho que é bem interessante esses caminhos que o trabalho do Bruno Berli tem assumido. Estou bem curioso por mais esse disco. Quem também lançou o single é minha mãe, Julia Holter. Ela vai lançar Matéria, que é meio que uma espécie de álbum complementar. Materia, que é o álbum complementar de Something in the Room She Moves. Inclusive tem uma música chamada Materia nesse disco, né? Então esse novo trabalho que vai sair no dia 21 de agosto pela Domino tem algumas releituras desse álbum anterior, tem algumas canções que foram gravadas ali durante a turnê desse último disco, e também algumas composições inéditas, que é o caso de Fantasy, que é a faixa que ela lançou achei agora. linda! Linda, veio acompanhado de um clipe muito, muito bonito. Acho sempre todo o universo temático, estético que a Julia Holter cria muito íntimo, muito pessoal, muito envolvente. Estou bem feliz com esse comeback da mamãe. E quem também está de comeback, eu fiquei muito, 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 muito feliz, é a Linda Quebrada. Nossa, a Linda Quebrada bom. Passou por momentos muito complexos e de muita poucas vulnerabilidade. E boas. E é muito lindo que ela tenha escolhido Nuvem Negra, que é uma faixa do Djavan, que foi gravada pela Gal Costa e que se transformou num grande sucesso recentemente. Uma nova geração descobriu essa música, e a Linda Quebrada se uniu ao Fernando Catatal para esse projeto. Excelente. A música ainda tem coprodução do Giovanni Cidreira. Achei muito bonita a forma como ela lida de forma pessoal mesmo com essa letra, como ela se apropria dessa letra, como o clipe é recheado de simbolismos para quem acompanha a carreira da Lin. Eu acho que ela passou por muitas transformações, por muitas questões, por muitas dúvidas de si mesma, e pra gente que é fã dela, fico até emocionado de falar disso, porque a gente sempre fala aqui quanto a Lin é importante pra gente, o quanto a Lin é importante pra uma geração inteira de pessoas LGBTs. Ver ela no trio elétrico, na parada, vendo as outras cantoras trans cantando, era tipo assim, olha, ela vendo e pensando, todas elas nasceram de mim, eu sou a mãe delas aqui. E é muito bonito ver ela feliz, bem, saudável, cantando e acreditando naquilo que ela faz de mais lindo, que é compartilhar esse olhar único, especial que ela tem sobre o mundo e sobre a arte. Então, sou muito fã da Lin, fiquei até nervosa aqui, desculpa. É isso, fechei. Vou antes do Kleber, pois tem poucas dicas. Quero começar aqui com um singlezinho da Feral Cat, que é o projeto da curitibana Natasha Dursky. Ela lançou um single que chama Sakamoto Bossa Noise,
vai fazer parte do próximo álbum dela, que chama Karukaze. E é uma mistura bem interessante, assim, essa é uma faixa instrumental. E aí tem umas coisas meio samba feito no MPC, com umas guitarras ruidosas, umas texturas de sintetizador, achei bem interessante. A próxima faixa que eu quero indicar aqui é o Corto Alto com Gol. Corto Alto é esse projeto de jazz que eu já venho falando aqui semana sim, semana não. Ele vai lançar o próximo disco dele, que chama Some Small Fortune, no dia 4 de setembro. Enfim, ele tá produzindo muita coisa boa. Essa faixa nova dele, que chama Go, tem participação do artista nigeriano Vector. E é uma coisa mais rimada, mais... sei lá, quase rap, assim, achei bem interessante. Tudo que ele tem lançado até agora eu tenho gostado bastante. E esse próximo disco dele são 15 faixas. Vai ter participação do Mick Jenkins, que já saiu a faixa, da Anaís, do Oscar Jerome, do Bina, Jacob Ellon, enfim, tem muita gente legal, vale muito a pena ouvir se você gosta de jazz. Minha próxima dica é o disquinho da Laura Misch com Litik. Eu já tinha falado de alguns singles aqui, esse disco já saiu há algumas semanas, mas eu esqueci de falar aqui, então estou cumprindo aqui porque eu gosto bastante do que ela faz. Esse disco, ele é mais... enfim, ele se aproveita mais de textura, assim, ele é mais pedregoso em algum momento, enfim. São faixas que tentam, sei lá, emular uma coisa meio natureza, assim. Vão ter faixas que ela toca o saxofone ali e que são mais animadinhas, mas no geral é um rolê mais meditativo, assim, achei bem interessante. E minha última diquinha de hoje é a Tierra Whack, com Whack Museum, a nova mixtape dela. Ela tinha lançado aquele primeiro disco que a gente gostou bastante e comentou, mas ela voltou em 2024 com o World Wide Whack, que, sei lá, passou meio abaixo do radar, assim, acho que a gente não curtiu tanto. E aí, pra esse novo EPzinho, ela volta com tudo, assim, rimando pra caralho, é uma coisa bem humorada, cheia de trocadilho. A produção com o Dr. Williams é bem interessante. E é um disco bem rapidinho, assim, são 12 faixas em 27 minutos. Achei bem legal. E você, menino Kleber, quais são suas dicas? Bora lá começar pelos singles. FK Twigs lançou On Your Mind, parceria dela com o Lil Yachty, expande esse universo musical do Sexual. Ela que vem ao Brasil para tocar no Primavera Sound no final desse ano e que segue nessa pegada mais eletropop que eu tenho gostado bastante. Tiny Habits, trio formado por Celia Khan, Maya Ray e Judah Mayowa, é um trio de indie folk e country. Eu conheci eles por conta do feat que eles fizeram no último disco da Casey Musgraves e eu gostei bastante. E eles lançaram essa preciosidade que é Anything He Was, é uma parceria com Matt Healy do The 975 e que prepara o terreno para o próximo álbum de estúdio da banda, que é o Keepers, que sai no dia 28/8, pelo selo Mom Plus Pop. Gostei demais, assim, um indie folk deliciosíssimo, adoro ver pessoas negras fazendo folk, fazendo country e outros estilos que os brancos historicamente se apropriaram e aqui faz muito bem. EBB com Sidon, o EBB se escreve EBBB, tudo junto. É um grupo... Esqueci o nome daquela. Mas não tem as outras, EBBB. O Clever depois coloca todos os links pra vocês bem obrigado, organizadinho, Renan. meus amores. É um grupo britânico que combina harmonias de vozes com melodias típicas do indie pop e elementos de música eletrônica, principalmente drum and bass. Eles vão lançar o primeiro álbum de estúdio deles, que se chama Shallow Hits, no dia 10/7 pelo Ninja Tune. Eu adorei. Renan Guerra, você que gosta de Jam XX, que gosta de Near Archives, eu acho que assim, é a tua cara. O Nick também vai gostar muito dessa música. Sidon, assim, é um indie pop com pegadinha eletrônica. Indo pros discos, Decaps com Decaps FM Remix. É um dos nossos discos favoritos do ano passado. Nick Silva e eu batemos um papo com os meninos para comentar cada uma das canções desse álbum. E eles voltam agora com o que para mim é um dos melhores discos de remixes já feito na história recente da música brasileira. Porque é um disco extremamente diverso, mas ainda assim muito homogêneo.
eles conseguiram preservar a identidade desse conceito de rádio do trabalho anterior e agora voltam com remixes assinados por nomes como Kenya 20 Hertz. This summer, Prime Video takes you back before Legally Blonde, before law school, and into the world of Elle Woods in high school. Set in 1995, this Gemini vegetarian knows exactly who she is until her family moves from Bel Air to Seattle. Packed with iconic fashion, 90s nostalgia, and a throwback soundtrack, Elle proves one thing. Law school was hard. High school was harder. From the world of Legally Blonde, watch Elle, a new original series only on Prime Video July 1st. Anti-Constantino, Mafalda, ele começa assim ainda muito dentro da linguagem do trabalho anterior, mas no final assim é fritação total, mas as fotos, o encarte, a estética mais uma vez lindíssima, muito bem produzido. Eu acho que eles dão um novo significado pro disco. Algumas das canções são até melhores do que da versão original assim, então é uma excelente coletânea de remix. Ainda nos lançamentos nacionais, João Carvalho com Uma Festa no Centro do Vazio. O João Carvalho é uma música que a gente gosta bastante aqui, integrou projetos como El Toro Fuerte, Sentidor e Rio Sem Nome, e lança agora o primeiro álbum com o próprio nome. O disco tem participações especiais de Fernando Mota e Clara Bicho, tem coprodução assinada em parceria com Bernardo Brau e Felipe D'Angelo, e para mim ele flutua nessa coisa meio Clube da Esquina, meio Radiohead, meio Fleet Foxes, meio música ambiente transcendental. Tem muito das pesquisas e da relação do João nas experiências que ele passou em municípios ribeirinhos. Ainda estou absorvendo o disco, ele é um disco bem contemplativo, mais introspectivo assim, mas com excelentes canções. E fechando nos lançamentos nacionais, um disco que eu esqueci de dar nas últimas semanas, mas que eu comentei alguns dos singles, Mari Romano com Além da Pele. É o primeiro álbum dela de inéditas em 9 anos. O último foi o Romance Modelo de 2017. De lá para cá ela se dedicou à carreira como produtora, assinando trilhas sonoras e outras colaborações com diferentes artistas. E volta com esse disco que traz uma abordagem bem exploratória. Ele vai pro R&B, pro pop rock, pro indie. É um disco bem esquisito, mas muito divertido, e que mostra muito da versatilidade da Mari Romano em estúdio. Mas para fechar, 2 discos latinos que eu estou completamente obcecado. O primeiro é o Inundaremos com Tanquemante. O Inundaremos é um quinteto de Santiago, no Chile, que já tinha um disco lançado, tinha alguns EPs, tinha algumas canções, e eles voltam agora com esse álbum que tem produção do Juan Rodrigan, que já trabalhou com a Candelabro, que eu recomendei bastante no ano passado. É um disco muito, muito lindo de indie pop, lembra muito Câmara Obscura, lembra Bela Sebastian, lembra essas bandas de indie pop dos anos 90, mas dentro dessa linguagem latina que é muito própria deles. E por último, um dos discos que eu tô completamente apaixonado, Nick Silva, você vai adorar esse álbum, chama-se Suéter 7, se escreve suéter com 7, e o disco se chama Todo Salió Bien en la Sencilla Vida de Quien. É um projeto do Esteban Errara, que é um músico argentino, cantor, compositor e produtor. É um disco de indie-trônica que transita entre o Midwest Emo, o indie rock e a indie-trônica. Lembra muito o trabalho do Paira, cantado em espanhol. Tanto que eu mandei mensagem pro Fernando Dota, eu falei, Dota, cara, isso aqui é Paira em espanhol, assim. Ele é muito gato, eu fiquei obcecado com o quanto esse cara é gato, belíssimo. Sou muito safadinha, eu queria que ele tocasse sintetizador e tocasse outras coisas pra mim no meu ouvidinho. É um dos discos mais bonitos que eu ouvi esse ano, ele é bem introspectivo, tem várias colagens. O conceito do disco é o diálogo entre 2 radioamadores, e eles vão aos poucos se distanciando e se reencontrando dentro desse disco. Muito, muito, muito bonito, tem toda essa coisa de indie-trônica meio Postal Service dos anos 2000 ali, então eu tô obcecado por esse disco, é uma das coisas mais bonitas que eu vi esse ano. Então Inundaremos com Tanquemente e Suéter 7 com Todo Salió Bien en la Sencilla Vida de Quien.
todas essas dicas em espanhol, em inglês, com sotaque carcamano, a gente coloca descritinhas para você na descrição desse episódio. Bom demais. Vamos para o próximo bloco do programa. Você precisa ver isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, Você Precisa Ouvir Isso. Neste bloco, a gente dá dicas do que, menino Nick Silva? Do que a gente quiser. Filme, disco, documentário, sei lá, o que a gente quiser. E qual é a sua dica? Assisti hoje pela manhã, fomos convidados aqui pelo podcast para ver a cabine de O Convite, novo filme dirigido pela Olivia Wilde. Gostei pra caramba, assim. Também fui convidado. Além do roteiro dela, né, tem a Rashida Jones, que também faz parte desse roteiro. A Olivia Wilde, além de diretora, também atua ao lado do Seth Rogen, do Edward Norton e da Penélope Cruz. Ele é um filme que, na verdade, ele adapta, né, um filme espanhol que chama Sentimental, de 2020. E meio que se passa todo num jantar, assim. Eu adoro esses filmes que se passam em um momento muito curto e num cenário reduzido, assim. É basicamente um apartamento, o rolê. E aí, enfim, um casal chama os vizinhos pra jantar. E aí, tipo, muita coisa acontece. É muito engraçado. Quase rola um homenagem. Puta, chama swing, né? É muito divertido e a todo momento o filme parece te jogar pra um canto diferente, assim, de você tá rindo, aí do nada fica super sério, aí do nada você fica emotivo. Enfim, acho que é um filme divertido pra se ver em casal, eu gostei bastante. O Seth Rogen tá muito bom, apesar de eu não curtir tanto os papéis, que ele sempre faz o mesmo papel, desse cara meio chato e maconhista. Ele tá muito bom nesse papel, eu gostei bastante. Enfim, o filme estreia pra valer no dia 9 de julho. Quando sair no cinema, vejam porque é muito legal. E é isso. Boa. Menino Kleber, o que trazes? Vamos lá, 2 dicuchas. A primeira que eu soltei é a minha lista dos 50 melhores discos brasileiros e internacionais do meio do ano. Vai lá no musicainstantanea.com.br. O WordPress fez uma atualização que fudeu com o mobile, então acessem pelo computador, porque tá bonito pelo computador. Eu vou ter que gastar uma grana, vagabundos, criminosos, para configurar isso agora. Mas a minha grande dica desta semana é a série do milênio, O Segredo de Widows Bay, da Apple TV+. É a série mais bem avaliada do Letterboxd, do Rotten Tomatoes desse ano, e ela é a coisa mais insana. É completamente insana. Ela é um misto pra mim de Missa da Meia-Noite com Twin Peaks. É uma série de terror, só que ela contrasta os momentos de humor de um jeito muito maluco, que se David Lynch estivesse aqui entre nós, ele estaria muito feliz, porque o criador da série com certeza viu muito David Lynch, viu todos os filmes, todas as séries. Tem umas cenas tão absurdas, assim, você tá num momento de tensão onde você fala assim, meu Deus, a qualquer momento vai aparecer o Satanás aqui, e sei lá, uma personagem maluca entra em cena e fala, gente, esqueci minha bolsa, e ela abre e quebra toda a tensão. E basicamente a história é sobre um prefeito de uma ilha na Nova Inglaterra tentando impulsionar o turismo local, só que ele precisa lidar com estranhos acontecimentos que sugerem que a região onde ele está é amaldiçoada. É muito divertido, os episódios são curtos, eles têm entre 36 e 40 minutos. Tem um drama todo rolando no fundo. Eu tô no 7º episódio, eu comecei a assistir vários logo de cara, aí eu falei, meu Deus do céu, eu preciso parar pra poder apreciar melhor. São quantos no total? 10 episódios nessa primeira temporada. É curtinho, os episódios são curtos. Os episódios passam muito rápido, assim, é muito curtinho. As atuações, a direção de elenco, assim, pra mim é uma coisa sobrenatural, porque todos os personagens são bons, todos os personagens têm características muito bem definidas, assim, até, sei lá,
a secretária velhinha que sempre anota os recados, ela esquece de alguma coisa, até o marinheiro maluco. E é muito louco, assim, que no primeiro episódio, um personagem meio que dá todos os spoilers da série. Ele fala assim, aqui, quando essa névoa chega, as almas perdidas de marinheiros reaparecem com seus olhos brancos e tentam atacar as pessoas. Aí você fala assim, essa série não pode ser sobre isso. Ela é sobre isso, só que assim, o roteiro é tão bom que mesmo você meio que sabendo sobre os rumos da história, a coisa vai escalando de um nível assim, completamente surreal, assim. Então, recomendo muito assistir. Na Apple TV Play é só Widow's Bay, mas em português ficou como O Segredo de Widow's Bay. E você, o que traz pra gente essa semana? Nossa amiga Isabela Yu também está viciada nessa série. Ela ficou falando comigo todos os dias que eu encontrei ela. Ela sempre perguntava de novo, você já assistiu essa série? Amigo, sem zoeira, ela parece muito novela. Ela tem uma atmosfera de novela meio das 6, dessa coisa de ter a fantasia meio que envolvida ali, meio surtada. É meio Parks and Recreations, é um cara tentando fazer a cidadezinha dele dar certo, um loser, e cara, é muito surtado, assim. Bom, a minha dica de hoje... Vão ser 2 dicas, na verdade. Não sei se são 2 dicas, mas enfim. Um ADP, amigo? Não é um ADP. Mas vamos lá. Primeiro é o livro novo do Gregório do Vivier, Aos Pés da Letra, lançado pela Companhia das Letras. Eu não assisti a peça O Céu da Língua, que foi um grande sucesso. Não consegui ver quando teve em São Paulo, mas todo mundo falou muito bem. Meus amigos que foram falaram muito bem. Pessoas do trabalho que não tem nada a ver com teatro, assim, com cultura, falaram assim, nossa, que era maravilhoso. É que todo esse universo da peça O Céu da Língua, assim como do livro Aos Pés da Letra, é em torno da nossa linguagem e de como as palavras estão relacionadas à nossa forma de olhar e de ver o mundo. O livro é construído a partir de pequenas crônicas, cada crônica é desenvolvida a partir de uma palavra. E aí ele vai discutir como, por exemplo, as palavras que vêm da língua indígena, como elas interferem na nossa relação com o mundo, ou como a gente tem determinadas gírias, ou como determinadas grafias consideradas gramaticalmente erradas são muito mais interessantes para aquilo que a gente quer falar, ou como cada palavra soa para desenvolver essas coisas. Ele faz muitas brincadeiras entre como o português se desenvolve no Brasil, como o português se desenvolve em Portugal, ou como, por exemplo, a nossa língua está relacionada a expressões e logísticas em outras línguas, como o inglês e o francês. É um livro muito divertido, porque é muito engraçado, então ele vai passar pelas palavras mais absurdas e inimagináveis, assim. Então ele vai de, sei lá, a discussão sobre a roupa tomara que caia, até o verbete cu no Brasil e como ele é usado para diferentes coisas. Ou ele vai falar sobre, sei lá, o cônjuge, ou sobre o puerpério, várias coisas malucas. Então é muito interessante como ele conecta crônica e poesia de uma forma muito única. E a minha segunda questão é que esse episódio que a gente está gravando hoje, a gente gravou num dia anormal que a gente costuma gravar o podcast, porque eu tinha ido ao Inédit. Eu falei aqui algumas vezes nas últimas semanas sobre o Inédit, o Festival de Documentários, e ontem a gente foi assistir um filme sobre a Flora Purim e o Ayrton Moreira, e eu fiquei muito mexido. Eu já estava mexido todos esses dias de Inédit. Hoje vocês viram que eu já estou um pouco emotivo, já ficou claro no bloco anterior, mas eu acho que tem semanas que a cabeça da gente tá meio difícil, com coisas malucas. Tem dias que a gente se sente. E é muito bonito como a arte, como a música nos conectam novamente ao que é belo no mundo. Vai chorar de novo. Eu falei, eu tô muito emotiva. E aí, ontem, vendo o filme da Flora e do Ayrton, eu fiquei muito mexido como o filme... Eles são 2 senhorzinhos, eles são um casal extremo. A gente já falou deles aqui no episódio de artistas que são mais celebrados no exterior do que dentro do Brasil. Eles são artistas fundamentais pro jazz moderno. E eles são 2 senhores idosos que vivem hoje em dia no Retiro dos Artistas. E durante o filme eles falam sobre como o nosso corpo vai se deteriorando, mas como a mente deles segue em plena fruição de tudo aquilo que eles querem criar, assim. E o filme me lembrou muito o quanto eu amo de música, o quanto eu amo arte, o quanto eu amo falar e pensar em torno disso, assim. E aí é meio que o filme, todos os filmes que eu vi, acho, no Inédit, me lembram isso, o quanto eu gosto de pensar o tempo, a arte e essas outras coisas. E aí, ao mesmo tempo que tinha
isso tudo tinha acontecido, hoje eu li um texto que falava sobre o quanto a gente precisa dar espaço para nossa cabeça descansar, que às vezes todas as coisas que a gente está fazendo são necessárias de trabalho, de ganhar dinheiro, de determinadas coisas, e aí eu fiquei pensando o quanto a arte é esse espaço de conexão e de descompressão para a gente pensar outras possibilidades de mundo. E aí nisso tudo eu só queria dizer todo esse caratatá aqui, o TED Talk, só para dizer o quanto eu tô feliz com os últimos episódios que estão saindo. Esse bloco que a gente tá gravando aqui tá acompanhando o episódio que a gente gravou com a Iná. É um episódio que eu fiquei muito feliz. Eu lembro que na semana passada, quando a gente gravou, eu saí assim, feliz daquilo que a gente estava fazendo, daquilo que a gente estava construindo. Então é só para dizer que eu fico feliz de estar aqui. É isso. Hoje é motivo. Eu gosto de você, amigo. Fico feliz que você está aqui com a gente. É isso. Chorando. Comentários referentes à última edição do nosso podcast. Por que você deveria ouvir Maria Bethânia, que recebemos o maravilhoso DJ Zé Pedro, ele que nasceu do seio de Maria Bethânia. Comentário aqui, ó, do Paralupe, falou o seguinte: amei o Zé Pedro falando de Bethânia. Ele fala com muito respeito, carinho e entusiasmo. Selo de acervo Bethânia BR pra ele. No Blue Sky, o Jorge Belasco comentou: um aspecto curioso da carreira da Maria Bethânia é como nos anos 80 o público infantil foi impactado por Brincar de Viver na trilha do programa Plunct Plact Zoom. Isto posto, Zé Pedro tem a capacidade de prender um ouvinte entrelaçando fatos pessoais com a enciclopédia que é a vida de Bethânia. Comentário da Maíra Luna, ela falou: que prazer ter essa aula sobre a apoteótica Bethânia. Em caixa alta, ela colocou aqui um coraçãozinho. Também no Blue Sky, Diego FM comentou: que episódio lindo, na moral. E aí, The Cosmo Boy respondeu: eu poderia ouvir o Zé Pedro por horas contando histórias assim. Comentário do Emanuel Borges: peguei até o caderninho para esta aula magna. No Instagram, Stella Rios comentou: episódio imaculado. E a mãozinha italiana ela fez. Comentário do Henrique Félix Duarte, que sempre comenta aqui, ele falou: quando o seu podcast favorito faz um episódio sobre sua cantora favorita. Amo vocês. Eu acho que era isso aqui que ele quis dizer. Por Deus, Clever. No Instagram, Raiz Santorini comentou: porque a Mami fecha apenas a maioral, coraçãozinho coreano. O J. Lontras falou... É o coraçãozinho coreano, com a mãozinha, os doidinhos. Sarangue. Comentário do J. Lontras, ele falou: finalmente veio aí em caixa alta com mais 4 corações. Anos esperando por esse episódio. Vinícius Teles comentou: estou Maria Bethanizado. Comentário do Cali ABD, falou: preciosidade demais esse episódio chique. Bruno Monteiro comentou: maior do mundo. Elas são intensas, né? Elas estão bem betanizadas mesmo. São as discípulas de Abelha Rainha aqui. E comentário da Estelar, ela falou aqui pra fechar no Spotify: eu amo tanto a tua presença. Episódio de colecionador, mãozinha italiana e brilho. É isso, fechamos. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também acompanha o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes sociais. Lá no Screen NL vocês leem os meus textos sobre o Inédit. Não é nem tudo é só choro, mas também renderam vários textos. Alguns falando bem, outros falando mal. E toda sexta-feira vocês leem a minha newsletter no Substack. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, além de participar aqui com a gente das gravações ao vivo, como Vinícius Correia, Leonel Moura, Pedro Vareda, Fabrício Neri, Rodrigo Berg e iPhone Mariana. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.